Olá, seja muito bem-vinda a esta Masterclass sobre a importância do cuidado e do olhar para a mulher além da maternidade. Deixa primeiro eu me apresentar. Eu sou Isabela Cotian, sou psicóloga materna, atuo no universo materno cuidando de mamães através da psicoterapia integrativa há mais de 8 anos. E eu comecei a atender exclusivamente mamães depois de 18 anos formada como psicologia, 15 anos trabalhando com recursos humanos, quando eu me tornei mãe. E foi num momento muito delicado da minha vida. A minha mãe faleceu de câncer na véspera do nascimento da minha primeira filha, da Rafaela, e naquele momento eu percebi a importância de olhar para a mulher além da mãe. A gente tem uma diversidade de conteúdos voltado à parentalidade, psicologia positiva, disciplina positiva e formas de educar e instruir os nossos filhos. Mas quantos profissionais a gente vê que cuidam exclusivamente da mamãe, que cuidam e olham para essa mulher além da maternidade? Eu tive muita dificuldade de encontrar uma profissional que olhasse para mim no momento que eu estava vivenciando o luto e o puerpério, né? Minha primeira gestação, minha primeira maternidade, né? Minha primeira filha, e todos os desafios que isso carrega. Não sei se você é mamãe, se você é casada, se você tem filhos ou se você está se organizando para ter filhos. Se você é empresária, se você é empreendedora, se você é autônoma, se hoje você busca liberdade e ao mesmo tempo qualidade com os seus filhos. Era isso que eu buscava naquele momento. Eu queria ver a maternidade com mais leveza. Eu queria curtir com mais presença meus filhos, sem se preocupar se eles estavam sentindo ou não toda aquela dor que eu estava sentindo pelo luto. E foi aí que eu encontrei as práticas integrativas, foi aí que eu mergulhei nesse universo de psicologia pré e perinatal e eu construí uma profissional que eu queria ter, né, para olhar para mim, cuidar de mim quando eu passei por esse processo. E aí já são mais de 2.000 mamães atendidas, alguns cursos e tudo isso de forma online para que eu possa continuar aqui tendo essa liberdade e de rotina, de tempo, essa flexibilidade e esse tempo de qualidade com as minhas filhas. Se você quiser conhecer mais meu trabalho, é só você acessar o site www.isabelacotian.com.br. E agora vamos começar a nossa aula. Eu não sei se em algum momento, como mulher e principalmente como mãe, você já se sentiu ansiosa, frustrada, completamente perdida. Hoje a gente tem uma diversidade de informações no universo da maternidade e a gente não sabe de verdade o que é certo, o que é errado, em que momento que a gente escuta a nossa intuição ou a gente escuta a voz de alguém mais experiente, normalmente da nossa família ou uma profissional que a gente tem que contratar para nos orientar, para nos aconselhar. Você já se sentiu assim? Você está se sentindo assim neste momento? Você se sente sozinha, incapaz e em alguns momentos até triste e frustrada porque você tenta fazer de uma forma e não tem o resultado que você almeja, que você espera? Você sente que em alguns momentos o seu feminino pode estar ferido? Você já ouviu falar sobre isso? Feminino saudável, feminino ferido? Bom, para organizar tudo isso, eu quero te dizer que sim, a maternidade é um olhar muito grande para dentro. A gente acaba reproduzindo de forma automática para os nossos filhos o que a gente teve de referência, de instrução e de exemplo na maternidade que a gente teve enquanto criança. Então, no processo de psicoterapia materna, a gente olha para esse lugar dessa criança que assistiu a mãe sendo mãe, que foi filha e sentiu em algum momento o desamparo, o desamor, o desvalor em alguma proporção da vida. Porque a gente sabe agora como mãe que maternidade perfeita não existe. E assim como a nossa mãe deixou marcas em nós, nós vamos deixar marcas nos nossos filhos. E por que não deixar marcas diferentes, já que a gente tem a oportunidade de trabalhar o nosso conhecimento, trabalhar nossos traumas, nossas feridas emocionais, ressignificar e transformar a nossa realidade. Eu te convido para fazer esse mergulho, mesmo que muito breve, nessa aula aqui de 20 a 30 minutos, eu vou te trazer alguns conceitos,
algumas informações, algumas referências e também vou trazer um exercício para que você aplique agora na tua rotina e já consiga fazer escolhas diferentes, ter posturas diferentes e com certeza ter resultados diferentes como leveza, conexão emocional, nutrição e equilíbrio para lidar com esses desafios que você enfrenta hoje enquanto maternidade. Talvez os seus desafios hoje sejam com seus filhos, talvez seu desafio seja com seu casamento, que ficou estremecido depois que você se tornou mãe. Talvez o seu desafio seja conciliar maternidade e carreira e todos os desafios que cada um desses papéis exige de você enquanto mulher. Talvez o seu desafio seja em resgatar a sua identidade, descobrir quem é essa mulher agora que se tornou mãe, mas que também é esposa, que também é profissional, que também é filha, que também é amiga. Você sabe quem é você além da maternidade? Quem é essa pessoa que se olha no espelho todos os dias, nem que seja na hora de escovar os dentes? Eu vou fazer algumas perguntas e trazer algumas informações importantes para você fazer esse mergulho e com certeza começar esse processo de resgate, de equilíbrio e de harmonia que pode acontecer primeiro dentro de você. Então vamos lá? O que eu percebo atendendo mamães? Que além dessa desconexão com o feminino, né, porque a gente passa tanto a olhar para o filho, e isso acontece quando a gente descobre que tá grávida. Deixa eu te dar um exemplo e vamos ver se você concorda comigo. Quando a gente faz o teste de farmácia e descobre que está grávida, a gente já começa a ler tudo sobre bebê, a gente começa a pensar no tipo de parto, no tipo de gestação, nas lembrancinhas da maternidade, no chá revelação, em como que vai ser a comunicação para a família, em como que vai ser a comunicação para o marido, em como vai ser a comunicação para os filhos, se você já tem outros filhos, e tudo passa a ter foco em torno do bebê. E é neste momento que a mulher começa a se perder. Ela passa a olhar com todo o foco, com toda a energia, com toda a disposição para o filho e ela se perde dela mesma. Nesse momento, ela deixa de olhar o quão importante é estar bem emocionalmente, nutrida emocionalmente, para então poder ser a mãe que ela quer ser. E esse processo começa ali, quando você está pensando em engravidar. Mas fica tranquila, se você já está grávida ou se você já tem filhos, ainda dá tempo de fazer esse resgate e essa nutrição para que você abasteça a mulher antes de abastecer os filhos. E aí, a primeira chave que eu quero trazer para você nessa aula, né, nessa nossa conversa. Antes de nutrir o seu filho fisicamente, emocionalmente, mentalmente, se conectando com ele e priorizando ele na sua vida, é preciso antes se conectar, nutrir e priorizar você enquanto mulher. É como se fosse uma casa, sua vida fosse uma casa. E as bases dessa casa é você e o seu marido. Vocês precisam estar nutridos, vocês precisam estar conectados, vocês precisam estar alinhados com acordos, com rotina, para que vocês consigam transbordar esse amor, essa harmonia, essa cumplicidade, né? Essa comunicação nos filhos de vocês. O que eu vejo hoje no consultório é que muitos relacionamentos acabam entrando em conflito ou às vezes até terminando porque ou a mãe ou o pai colocam os filhos acima do casamento. E aí o foco fica tão grande nas crianças, do que é melhor para as crianças, quais são as melhores opções para as crianças, o que eu preciso comprar mais para as crianças, o que eu preciso fazer mais para as crianças, e esse casal se esquece desse momento de comunhão, nesse momento de alinhamento, nesse momento de conexão emocional entre eles. Então a segunda chave desse resgate é a conexão entre o casal. Primeiro você vai se nutrir, você vai se cuidar. Isa, mas como eu faço essa nutrição emocional? Você vai descobrir quais são as práticas que te fazem se sentir amada, amparada, valorizada. Que podem ser atividades voltadas ao autocuidado, como fazer as unhas todas as semanas. Isso é uma coisa que me recarrega, me faz me sentir bem, me sentir bonita, me sentir feminina. Arrumar os cabelos, né? Me arrumar, me maquiar mesmo para ficar em casa. Ter uma prática de atividade física diária que ajuda não só na saúde física, mas também na atividade emocional,
pela série de hormônios do prazer que libera ali quando a gente está praticando atividade física. Então, além de fazer bem para o nosso corpo, tá fazendo bem para o nosso emocional, para nossa parte mental, aliviando ali o estresse, as preocupações. Tem também a parte da alimentação, né? O cuidado que você define ali a sua alimentação, o tempo que você guarda para sentar e comer com calma e saborear cada alimento. Eu gosto de nutrição também voltada à parte da natureza. O quanto que a gente põe o pé descalço na grama, o quanto que a gente vai caminhar olhando o céu e olhando as árvores como um ciclo, né, das estações. Se o tempo tá sol, tá chuva, se tá exigindo de você aquele período do mês mais descanso, mais aquietamento, ou mais agitação, mais movimento, tudo isso é nutrição emocional. Você pode, se você tiver uma linguagem do amor de ato físico, marcar massagem, marcar toque para você, né? Isso de ir no salão toda semana, lavar o cabelo, escovar o cabelo, é uma linguagem do amor, do ato físico, porque eu gosto de ser tocada, eu me sinto valorizada, eu me sinto amada quando eu sou tocada. Tudo isso vai te nutrindo emocionalmente. E quando você se sente nutrida, você é capaz de nutrir. Como que você vai conseguir nutrir um filho seu de colo, de conforto, de confiança, de valor, se você está desnutrida? Essa conta não fecha. Então, esse movimento de criar uma rotina de nutrição emocional é o que vai te nutrir, em primeiro lugar, como mulher, para que, em segundo lugar, você nutra o seu relacionamento, o seu casamento. É muito comum também com as minhas pacientes no consultório, principalmente quem tem mais de 2 filhos, né? Quem tem mais de um filho, né? 2 ou 3 filhos, que o tempo para o casal fica cada vez mais difícil. Isso também acontece com você? É claro, porque se os filhos estão na escola precisando de atividade, tem a reunião da escola, tem as atividades fora da escola, aí tem roupa, aí tem uniforme, aí tem lição, aí tem lancheira, aí tem dentista, aí tem fono, aí tem natação, aí tem artes musicais, aí tem uma série de coisas, né? A rotina com a criança demanda muita atenção, principalmente no primeiro setênio, do 0 aos 7 anos, a conexão emocional das crianças é contigo. Então vai exigir de você uma organização muito grande, tanto na logística e na rotina, quanto emocionalmente, para você se nutrir e nutrir seus filhos. Só que é aí que muitas mães se perdem. Quando elas passam a definir uma rotina super atarefada para as crianças, elas esquecem que existe uma mulher que precisa estar nutrida ali também no seu casamento. Que precisam ter um momento para namorar o marido, para conversar, para rever acordos, para sonhar junto, para alinhar expectativas, para fazer uma definição sobre, não só sobre as férias, não só sobre as viagens, não só sobre as programações do final de semana, mas também sobre a parte financeira, mas também sobre os sentimentos, sobre a conquista, sobre o prazer do casal. Afinal, foi esse o principal motivo que te fez escolher o seu marido, construir uma família, estar aí em harmonia com seu marido e com seus filhos. Eu tenho certeza que sim. Então, a terceira chave para nutrir emocionalmente seus filhos é que antes de nutrir eles e priorizá-los, você precisa primeiro estar nutrida e nutrindo o seu casamento. Isso é fundamental. E eu não tô falando para você estar com seu marido só nos momentos desafiadores, só no momento que tem que resolver uma coisa que às vezes vocês acabam discutindo, acabam brigando, mas que vocês tenham aí na agenda de vocês um tempo para vocês. Nem que seja na sexta-feira, depois que as crianças dormirem, para vocês tomarem um vinho e ver um filme juntos. Nem que seja para vocês terem um horário do café juntos no meio da semana. Uma reunião, um encontro, como na época de namorados, onde vocês se priorizavam, onde o amor era a base do relacionamento. Isso é muito importante. E os filhos, eles vão ser o transbordo dessa relação. Pode perceber isso comigo.
O dia que você não tá bem com seu marido vai ser o dia que as crianças vão estar mais irritadas e dando mais trabalho. O dia que você está extremamente exausta, cansada, atarefada, vão ser os dias que as crianças mais vão demandar de você. Por quê? Elas estão nesse balde emocional do 0 aos 7 anos, elas sentem essa conexão com você. Então, se você tá cansada, estressada, desnutrida e desconectada deles, eles vão sentir isso como emocionalmente. Imagina um balde de água fria. E essa criança, ela tá ali sozinha te sinalizando: mamãe, a água tá fria, mamãe, a água tá fria. E você olha de fora e fala: para com essa frescura, eu já tô vendo que a água está morna, porque eu mesma coloquei a água. Só que fora do balde, você não percebe que a água já esfriou. Você precisa entrar no balde para perceber, ou colocar a mão para perceber que a água já está fria. A criança, ela está o tempo todo, do 0 aos 7 anos, nesse mesmo balde com você. E às vezes você não se dá conta que a água esfriou ou que a água está quente demais, porque você está desconectada dela. E a criança nunca se desconecta de você. Ela pode estar numa adaptação escolar, ela pode estar com o dentinho nascendo, ela pode estar com o joelho ralado. Ela está conectada com você. Então, isso que acontece no mundo emocional dela tem uma correlação muito forte com as suas emoções, como você está sentindo. Uma vez eu atendi uma mamãe, ela trabalhava numa escola, né, como pedagoga, como professora, e ela me falando que ela estava com muitos desafios ali, com muitos desafios de comunicação, que ela não conseguia traduzir ali o método que ela acreditava de comunicação empática, de comunicação não violenta. E aí eu perguntei para ela: e como tá a sua comunicação com você? E como você tem falado com você? Você vive se chamando, né, de burra, de chata, de tá sempre nervosa? Como que é esse diálogo interno? Você anda sem paciência com seus próprios erros? Você anda sem tempo de se cuidar e de se nutrir? A relação que a gente tem externamente, principalmente com os nossos filhos, é espelho da relação que a gente tem com a gente. Então tá aí mais um motivo de priorizar esse autoconhecimento, essa nutrição emocional. Porque sem perceber, a gente vai estourar. A gente vai falar gritando, sendo que esse grito, ele tá ecoando primeiro aqui dentro, numa voz interna que a gente se fala, que a gente se escuta. Ah, Isa, mas eu tenho essa relação comigo há muito tempo, porque eu sempre fui tratada assim. Eu sempre fui tratada numa educação autoritária, onde minha mãe falava comigo aos gritos, meu pai com chinelada, mas não precisa ser assim com seus filhos. Mas como que a gente muda essa chave? Buscando novas referências. Primeiro dentro de nós, primeiro no nosso círculo, e em conteúdos, em livros, em referências fora do ambiente onde a gente teve essas referências que a gente não quer passar para os nossos filhos. E esse mergulho a gente faz dentro da psicoterapia materna, quando a gente olha para a criança que a gente foi, para a maternidade que a gente teve, e então começa a construir a mãe que a gente quer ser, a rotina que a gente quer ter, como mãe, como profissional, como esposa. Faz sentido? Eu sei que depois dessa conversa com essa profissional, com essa pedagoga, ela entendeu que ela estava querendo, a luta dela era se comunicar de forma construtiva, porque ela não queria reproduzir o modelo que ela teve na casa dela. Só que essa era a bandeira que ela tinha, né? Eu quero me comunicar de forma construtiva, mas para isso ela precisava quebrar um padrão muito forte, principalmente em relação aos pais. A gente precisa entender que assim como a gente não é perfeita, nossos pais também não são perfeitos. Eles tiveram referências diferentes. Imagina, se nossos pais falavam gritando, falavam ameaçando, imagina como foi a educação deles, né? A criança não tinha direito à voz, não tinha direito a sentir. Ela tinha que ficar calada, obedecer, ou senão ela era punida, penalizada, castigada. Então, imagina a geração dos nossos pais, e imagina a geração dos nossos avós. Eles passaram para os filhos aquilo que eles conseguiam de repertório, de informações. Hoje nós vivemos uma geração privilegiada. Só que o fato é, a gente tem muitas informações. Tantas informações que a gente às vezes fica até perdida. A gente não precisa se afastar completamente no modelo e referência que a gente teve dos nossos pais. A gente pode trazer recortes do que deu certo, recortes do que a gente quer para nossa maternidade e buscar referências, padrões,
né, distintos em cursos, em livros, em acompanhamentos, em profissionais que vão trazer informações importantes para nossa jornada como mães. E é claro, a partir dessa jornada também que acontece para dentro de nós, a gente consegue fazer escolhas mais assertivas. E nessa aula eu já vou te dar uma ferramenta para você começar a fazer essas escolhas de uma forma muito simples, muito tranquila, já aplicando no desafio que você está enfrentando hoje. Mas para isso eu quero te dizer uma coisa muito importante. Além dessas 3 chaves, nutrição emocional materna, nutrição emocional da mulher, nutrição emocional do casamento e nutrição emocional dos filhos, vamos falar um pouquinho de como está o feminino hoje. Eu venho percebendo uma competição muito grande da mulher no mercado de trabalho. Hoje a mulher, ela tá ganhando mais do que o próprio marido. Hoje a mulher trabalha tanto quanto o marido e às vezes ela carrega as contas da casa sozinha. Isso exige uma energia masculina muito forte dentro dela. Não que a energia feminina não tem força de trabalho, não é isso. Acontece que as empresas ainda funcionam num caráter masculino. Ainda somos regidas pelo patriarcado. Então o que acontece ali? Na empresa a gente tem que usar terninho. Na empresa a gente tem que produzir sempre mais, entregar resultado, ficar trabalhando até entregar tudo, virar a noite trabalhando. E essas ações todos os dias, constantemente, acabam nos afastando do feminino, que é essa energia do cuidar, do abastecer, do nutrir. E aí que entra a tão importante nutrição emocional, como forma de desacelerar, de cuidar. Quando eu falo para você olhar para a natureza, olhar para as árvores, por exemplo, eu tô gravando aqui essa aula, a gente tá no começo aí do outono, né? No outono, as folhas começam a cair, mas ainda tem muitas árvores com flores. Você vai andar, mesmo aqui em São Paulo, de onde eu falo, né, de onde eu vivo, as ruas estão com árvores floridas. Muitas árvores frutíferas têm frutas, têm flores, a vegetação está exuberante. Assim como as estações do ano têm ciclos, a mulher também tem. E esse trabalhar acelerado, essa demanda de mercado, essa demanda profissional tão grande, acaba desconectando a mulher do seu ciclo, do seu feminino, dessa possibilidade de ouvir o seu sentir. E aí é onde ela passa a produzir cada vez mais, ela entra num ciclo de produção constante, de criação constante, e ela se desconecta do ciclo de contemplação, de nutrição, de descanso. A semente, até que ela cresça e floresça e dê frutos, ela tem um período ali de descanso. Tem muita coisa acontecendo debaixo da terra depois que você planta uma semente, até que você veja o primeiro galinho crescendo. Assim acontece também com o nosso feminino. Quantas vezes você já parou para perceber como é que você fica em determinada fase do mês, por exemplo, quando você está menstruada? Aliás, você é o tipo de mulher que tem um ciclo menstrual ou que simplesmente tirou esse ciclo da sua rotina. Ou você colocou DIU, ou você toma remédio, você tem horror à menstruação. Isso é um sinal de desconexão com o feminino, porque é uma ferramenta importante de autorregulação. É uma ferramenta importante, é um termômetro importante para medir a sua ciclicidade. E é uma ferramenta também para analisar a nossa produtividade, para organizar a nossa rotina. Eu, por exemplo, quando eu estou no meu ciclo, eu faço atividades que me desaceleram. Então eu não gravo tanto vídeo, eu não faço uma atividade física na academia tão pesada, eu passo para um momento mais de introversão, eu respeito que meu corpo está ali no momento de preparo, né, para eliminação ali dos óvulos que não foram fecundados, que não vão virar vida. Existe um processo muito grande acontecendo dentro de nós quando a gente passa pela menstruação, que a gente às vezes não se dá conta. E isso está inteiramente ligado com a nossa produtividade, com o nosso humor, com o nosso sentir. E se a gente passa a usar isso como uma ferramenta de autoconhecimento, como uma ferramenta de sagrado feminino,
a gente fica muito mais conectada em como nos nutrir, em como nos respeitar, enquanto ouvir a nossa intuição também. E isso tudo é um elemento que só a mulher tem. O homem não tem essa capacidade de se regular através desses ciclos, porque a mulher tem esses ciclos, ele não. Então, talvez seja o momento de você começar a perceber, mapear isso. Existe uma ferramenta muito legal que eu uso, que é a mandala lunar. Você pode colocar no Google mandala lunar, você pode pesquisar no Pinterest, que é um aplicativo que eu gosto bastante. Você pode imprimir e preencher ali com cores. Eu gosto de mapear a minha energia de acordo com a mandala lunar, minha disposição, como que tá o meu sono, como que tá a minha capacidade de ação. E aí eu vou usando as cores, e aí eu paro ali 5 minutinhos por dia para me conectar com esse sentir e preencher. E durante o período, né, de menstruação, eu registro ali em vermelho como eu tô me sentindo, como tá meu ciclo. Esse momento eu tô com mais dor, eu tô com menos dor, eu preciso dormir um pouco mais ou um pouco mais cedo, eu preciso de um chá. Tudo isso eu vou mapeando ali e tudo isso vai alimentando o meu feminino. E eu vou entendendo que esse recurso me traz ainda mais propriedade para me conhecer e para deixar a minha rotina mais leve, principalmente depois da maternidade. Então eu te convido a experimentar esse recurso também, e esse já é o primeiro exercício, você começar a sua mandala lunar. Agora, algo importante para a gente definir se você vai fazer a mandala lunar ou não é a partir dessa auto-observação dos seus sentimentos, da sua postura, da sua conduta. Se é um dia que você tá mais agitada, que você percebe que você tá estourando mais rápido, se é um dia que você tá mais ansiosa, que você tem um monte de coisa pra fazer, se é um dia que tem uma demanda do trabalho, aí aquele dia, aquela semana, seus filhos estão doentes, é preciso definir limites e prioridades. E aí entra outra ferramenta que eu gosto de usar bastante, que é uma ferramenta do método de rotina de blocos. Eu tenho um curso específico para isso, que é o curso Mulher com Tempo, tem lá no meu site, que eu ensino como construir essa rotina de blocos. Mas você que está me assistindo aqui, eu já vou te explicar como funciona e é muito simples. Você vai definir blocos que você precisa na tua rotina. Eu, por exemplo, tenho o bloco profissional, que é a hora que eu atendo as minhas pacientes, que eu gravo as minhas aulas, que eu gravo os meus vídeos, os conteúdos das redes sociais, que eu faço as minhas palestras. Normalmente, nesse bloco profissional, é a parte da tarde, porque é o horário que minhas filhas estão na escola. Então, essa aula que eu tô gravando aqui pra você agora está acontecendo dentro do meu bloco profissional. Agora, de manhã, eu tenho outros blocos. E dentro desse bloco vão ter todas as atividades que eu faço relacionadas a esse tema central. Por exemplo, no bloco profissional, eu acordo antes das minhas filhas, normalmente 6 da manhã, e é o horário que eu vou fazer a minha meditação, que eu vou pra academia, que eu tomo os meus remédios e suplementos, que eu faço meu suco verde, que eu faço a minha oração, minha meditação, que eu aplico meus gráficos energéticos de radiestesia radiônica, que eu harmonizo a minha energia. Nesse momento, comigo mesma, é a hora que eu me abasteço. Porque aí na hora que as crianças acordam, eu já fiz o que precisa ser feito para minha rotina pessoal. E ali eu defini uma rotina e um limite. Um limite para cuidar de mim e um limite para cuidar delas. E aí eu começo o bloco filhos, com café da manhã para as crianças. Aí a gente vai ver se tem lição, a gente vai passear com a cachorrinha, a gente desce no condomínio, a gente tem o nosso tempo juntas. E esse tempo é muito precioso, porque depois que eu me nutri, eu consigo nutrir as minhas filhas. E aí, na hora que a gente vai almoçar, é o nosso bloco família. Nesse bloco família, ou a gente prepara a mesa juntas, faz o suco juntas, come, né, conversando, sem tela, sem TV. Isso é muito importante. Quando eu tô no bloco pessoal, quando eu tô no bloco com as crianças, com a família, eu não uso telas, nem celular e nem televisão. Isso me ajuda a me conectar emocionalmente com elas. A minha atenção, o meu foco, minha presença estar nelas, estar na minha família, né? Ou estar em mim, né? Então é um período que eu dificilmente gravo ou posto, né? Porque eu estou exatamente no momento presente, conectada àquelas responsabilidades daquele bloco. E na parte da tarde é hora profissional e à noite é tudo que envolve família, filho e casamento.
É claro que casamento é o bloco mais desafiado, desafiador, depende aí da rotina das crianças, que hora que elas foram dormir, que hora que elas estão entretidas para eu ter esse momento com meu marido, mas é muito importante, pelo menos uma vez na semana, ter esse momento de conexão emocional com o casamento. Então nós temos aí 3 ferramentas, né? A gente já falou da mandala lunar, a gente já falou aí da parte da rotina de blocos, e a gente já falou também de definir limites e prioridades, de fazer essa gestão do tempo. Agora, eu quero convidar a você a fazer uma ferramenta. Se você é uma mulher que não percebe a importância de se cuidar além da maternidade ainda, e se só tá percebendo que você não se cuida agora ouvindo essa aula, essa ferramenta vai te ajudar muito. Se você não consegue se organizar para cuidar de você, para focar em você, essa ferramenta também vai te ajudar. Se você hoje não tem uma rotina pessoal, porque você só tem rotina para o trabalho ou para as crianças, essa ferramenta também vai te ajudar. E se você não aprendeu a se cuidar, porque você não teve referência, né, da sua mãe, da sua avó, das mulheres da sua família, de nutrição emocional, de autocuidado, essa ferramenta também vai te ajudar. Essa ferramenta eu usava muito nas empresas, enquanto eu trabalhei com recursos humanos, para desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de projetos. Ela chama-se SWOT, e SWOT a gente vai mapear 4 coisas. Então, você vai pensar no seu desafio. Por exemplo, meu desafio é ter tempo para mim. Então, você vai pegar uma folha e vai dividir em 4 partes. Na primeira parte, você vai colocar aqui: quais são as forças, quais são os benefícios de priorizar você, de começar a se cuidar. Eu vou fazendo esse exercício com você para te ajudar. Por exemplo, as minhas forças, meus benefícios eu fico com mais energia, eu fico com mais disposição, eu me sinto mais valorizada, eu me sinto mais amada, eu me sinto mais disposta, eu me sinto mais alegre, eu me sinto com o dever cumprido, eu me sinto livre. E esse valor é muito importante para mim. Quando eu me cuido, eu me sinto livre. Aquele momento eu me sinto que eu sou importante. Então esses são todos os benefícios, todas as forças em me priorizar. Quais são as oportunidades? Aí é o segundo quadrante. Quais são as oportunidades que eu tenho ao me cuidar, ao me priorizar? As oportunidades que eu tenho. Bom, eu acordo antes dos meus filhos, essa é uma oportunidade para eu fazer academia, ou fazer minha leitura, ou tomar meu café com calma. Eu trabalho de manhã, meus filhos já vão pro integral, então, de repente, na hora do almoço, é o horário que eu vou me priorizar, eu vou marcar salão toda semana, eu vou fazer uma escova, ou eu vou marcar uma drenagem, se a linguagem do amor de ato físico é importante para mim. Eu vou dar uma caminhada no prédio, eu vou dar uma caminhada no meu ambiente de trabalho, ou a oportunidade à noite, depois que as crianças dormirem, é o horário que eu vou fazer a minha leitura, é a hora que eu vou ouvir um podcast, é um horário que eu vou tomar o meu chá, vou fazer meu relaxamento, vou fazer meu skincare, né? Quais são as oportunidades que eu tenho para usufruir desses benefícios, dessas forças? Registrou? Então vamos lá. Um papel em 4 partes. Nós já escrevemos forças e benefícios e nós já escrevemos a parte de oportunidades. Agora, nos quadrantes de baixo, nós vamos escrever fraquezas, prejuízos. Qual a parte ruim, né? O que eu deixo de fazer ali quando eu não me priorizo? Então, eu deixo de cuidar de mim, eu deixo de me sentir energizada, eu deixo de cuidar do meu cabelo. Quando eu fico sem fazer a unha, eu me sinto desleixada, eu me sinto relaxada. Quando eu não me maqueio de manhã, quando eu acordo, eu me sinto largada, eu me sinto não importante, né? Desvalorizada mesmo. Quando eu não me priorizo, eu me sinto mais cansada, mais exausta, eu me sinto desnutrida. Então essas são as fraquezas de não cuidar de mim. E agora, quais são as ameaças? O que acontece na minha vida se eu não cuido de mim? Se eu estou nessa vibe aqui, o que acontece? Eu não tenho energia,
eu acabo me estressando mais com as crianças, eu fico sem paciência, eu acabo assumindo trabalho demais e fugindo desse tempo de cuidar de mim. Eu fico sem tempo para o meu casamento e não priorizo a minha relação. Eu fico sem tempo para os meus filhos, acabo colocando trabalho demais e fugindo, né, como fuga, como recurso de fuga dessas minhas responsabilidades como mãe, como esposa, como mulher. Bom, aqui resumidamente eu fiz a análise SWOT com você, das forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, para você mapear esse tema de voltar a se priorizar. Mas você pode fazer essa ferramenta com qualquer tema que você quiser. Você pode fazer essa ferramenta com o desafio que você está enfrentando no seu casamento. Você pode fazer essa ferramenta com o desafio que você está enfrentando nos seus filhos. Você pode fazer essa ferramenta com o objetivo de migrar de carreira. Você pode fazer mudar de casa ou fazer um curso, seja qual for. SWOT pessoal ou SWOT, você pode colocar no Google também. Vou deixar alguns arquivos aqui embaixo para te ajudar nessa realização. Me deixa saber se essa aula, se esse conteúdo, se essas ferramentas te ajudaram de alguma forma. Eu te convido mais uma vez para conhecer o meu trabalho no site isabelacotian.com.br. Também estou no Instagram, isabelacotian.psicóloga. Vai ser um prazer conhecer você mais e saber que você assistiu esse vídeo e está aplicando a rotina de blocos, o método SWOT ou essa parte da nutrição emocional com você, com seu casamento, com seus filhos. Um beijo muito grande, obrigado por me assistir e nos vemos em qualquer momento que você precisar de mim. Tchau, tchau!